Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo, e a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Vamos então à mensagem. Hello! Sorria que Cristo te ama. Livro histórico de João. João capítulo 10, verso 34. Jesus lhes respondeu: não está escrito em vossa lei: eu disse, sois deuses? Se chamou deuses, note aí com D minúsculo, a quem chamou deuses? Na Escritura, chamou aqueles líderes e profetas, a todos chamou deuses. Deus não trata com cavalos e nem com vacas. Deus trata com deuses. Deus trata com seus filhos. Você é filho depois que tem carne, mas se não tivesse carne, seu espírito foi criado por ele. Você é um Deus. Você é um filho. Por exemplo, quando Deus não tinha carne, é Deus. Mas quando se meteu em carne, se chama o Filho. Por isso é que diz aí, se chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e a Escritura não pode ser quebrantada, ao que o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas, porque disse, filho de Deus sou? Sim, filho de Deus, tu és um filho de Deus. Jesus Cristo disse, eu sou filho de Deus, mas você está dizendo que tu és um Deus? Veja que tercos eram esses judeus, que nem isso eles sabiam. Veja, ele diz que ele é filho de Deus, e todo mundo diz, eu também sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas, tu sabes que nós perdemos essa identidade de Deus. Se perdeu quando Adão pecou. Então, nos colocou, o corpo perdeu sua identidade. Por isso, o próprio Adão, ele teve vergonha, se cobriu, teve medo, mentiu. Bom, sei por quê. Seja porque perdeu sua identidade de Deus. E então, como consequência, todos os que nasceram depois de Adão, em milhares de anos de história, perdem sua identidade, tão logo vem a este mundo. Então, o que acontece? Que perdeu sua identidade, mas não soube o que aconteceu, que ele soube que alguma coisa me aconteceu, que eu tenho medo, me dá temor, estou mentindo. Então Deus usou a outro Deus chamado Moisés. Então veio Adão, foi usado para tirar-te a identidade de Deus. E então a tua carne veio a ser diabolo. Diabo, com D minúsculo, diabo, que significa que agora tu és um Deus com uma lei injetada, que se opõe para que tu não vejas quem tu és. E então te tenta, te faz, te mente, te deprime. Essa é a lei que caminha contigo para te fazer dano. Mas o que acontece é que isso não se sabia, por isso Deus usa Moisés para trazer a lei, para que te sintas pecador. Por isso, 450 anos depois, porque perdemos a identidade por Adão, passam 450 anos, pois Moisés não tinha chegado com a lei. Portanto, quando perguntaram a ele, quem é essa mulher que está contigo? É sua esposa? Mas ele disse, vou dizer que é minha irmã.
Ele mentiu, mas ele não sabia que estava mentindo, porque não havia lei. E então, a sua esposa foi dada a Faraó para que se deitasse com ela. Ele não pensou o que ele estava fazendo infiel, porque é que não havia lei que não dissesse não adulterarás. Estiveram 400, ou seja, de Gênesis a lei, 450 anos sem lei. Mas então vem Deus e chama um Deus chamado Moisés para alimentar a maldade em ti, para que te vejas ferrado. Tem gente tratando de guardar isso ainda. Imagine, estão loucos. Eu não sei como alguém pode tentar tratar. Bom, eu explico. Não recobraram sua identidade, está cego, está velado totalmente. Então o que acontece é que vem Moisés e começa a lei. E ao dar a lei, esse é o plano de Deus, porque era o plano de Deus que perdesse sua identidade. E então Moisés vem e te danifica a cabeça com todos esses mandamentos. Bom, isso era muitos mandamentos. Isso durou até que vem a paixão de Cristo. Então Cristo pega, você já viu esses filmes todos aí? Isso é tremendo. Ele teve que sofrer e pagar um preço para devolver tua identidade. É que a religião, naturalmente, é que ela se põe a olhar isso aí, sofrer e esquece e fica chorando. Mas a ideia era que recobrasse tua identidade. O que acontece? Cristo vem e recobra a tua identidade de Deus. Mas é que isso não se havia dito. Agora que está se dizendo por meu intermédio. Não se havia dito em 2000 anos. Isso ninguém tinha dito. Então o que acontece é que Cristo a recobra. E então, da mesma maneira que usa a Moisés para alimentar a maldade, para que se veja mal, pois bem, usa Paulo para trazer a informação para que se vejam bons. Mas então os apóstolos que só conhecem a maldade, conheciam Moisés. Quando vem Paulo falando, esse homem tem que ser morto. Não pode, tem que morrer. Porque veja o que ele está dizendo. Está dizendo que estamos completos com uma sua oferta, que estamos sem pecado, que o diabo está destruído. É o nosso inimigo. Então os apóstolos matam a Paulo, ao que escreve a identidade, para que tu recobres teu deusado. Então veja, o que é o diabo? O que é a palavra diabo? Vamos esquecer os tridentes, essas coisas, todos esses filmes de Hollywood. Veja, há uma lista aqui: diabo, Adão, Moisés, os apóstolos, Roma e o protestantismo. Isso é diabo. As pessoas se encarregaram de servir ao diabo. Quantas igrejas você vê por aí? Batista, metodista, católica, diabo, porque estão tratando com a carne, e a carne é diabo. Por isso jejuam, se abstêm, não coma, não faça. Isso é diabo. Então, isso é diabo. Agora, o que é Deus? O que é Deus? Veja, Jesus Cristo, Paulo, graça e apostolado. Isso é Deus. E qual é a consumação? A consumação é a ressurreição, a transformação, final glorioso, eternidade, e tudo fica consumado. Falar do diabo, Deus, consumação. Agora mesmo eu estou diante de uma congregação de diabos, estou vendo o teu diabo. Mas como eu não te conheço em carne, que é o princípio, para eu não ver teu diabolo, pois então, ao não conhecer-te em carne, eu vejo o quê? O teu deusado. Então eu estou tratando com deuses, a congregação dos deuses. Ou depende de onde você se posicione. Quer ser diabo? Meta-te em carne a julgar os demais. Vai fazer um bom papel de diabo. Quer ser Deus? Se mete nas epístolas de Paulo. Olha que fácil, hein? O menino entende isso assim. O problema são os adultos. Então, Adão nos colocou em morte, não Eva. Não Eva. As pessoas pensam que é a mulher. Não. Eva foi enganada. Quem danificou isto foi um homem. Romanos 5,12. Para usar a Bíblia. Romanos, livro a Roma,
Quando Paulo escreveu este livro, Pedro já estava em sua iniquidade de formar o Vaticano. E ninguém o parava. Pedro já estava em seu papado. Esqueça que eu aqui com Cornélio, as ofertas são grandes. Eu vou fazer porque tem que defender a Jesus de Nazaré. Que não estamos supostos a conhecer a Jesus em carne. A ele tampouco. A ninguém conhecemos segundo a carne. E a Cristo tampouco. Não podemos violar este princípio. E então, Romanos 5,12, veja o que diz: portanto, como o pecado entrou no mundo, por quem? Por homem. Quem trouxe o pecado ao mundo? Satanás? Pois Satanás, mas de que Satanás foi um homem. Cortado fostes por terra. Mas não vamos entrar nisso, porque isso são outros 20 pesos. Isso pica e se estende, esse tema. Mas entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E aí se perderam a identidade de Deus. Então a ideia é o nosso ministério. E o que nós fazemos é buscar gente para dar identidade. Nós não estamos tratando de mudar sua religião. A religião não alimenta ninguém. O nosso trabalho é buscar pessoas para dizer a elas quem são e as fazê-las felizes. Porque depois que você descobre quem você é, você não se conhece em carne e começa a ver-te em uma nova dimensão. Te vês limpo, te vês sem pecado. O mundo não sabe disso. E os que me escutam aí pela rádio, não, porque isso é uma nova religião, um montão de conceitos aí, não. Estou buscando dizer, venham, buscando. Eu tenho um espelho, olha. Quem é esse? Esse é você, tu és um Deus. Eu não sabia. Então veja o que diz João, voltemos a João, capítulo 1. Livro histórico. Capítulo 1, verso 17. Pois a lei por meio de quem? Mas a graça e a verdade vieram por quem? Sim, a lei veio alimentar teu diabolo. A graça e a verdade vieram alimentar teu deusado, para que tu recobres tua identidade de Deus. A graça, a abundância da graça, não foi trazida por Jesus Cristo. A abundância da graça, quem trouxe foi Paulo, escrita, não se recebeu. Meu trabalho é que se receba o que ele deixou escrito. Eu não estou fazendo nada novo, eu não tenho revelação, eu sou um zero à esquerda. Eu o que sou é um buffer, eu sou um transmissor. Isso é o que eu sou, um transmissor, um repetidor do que está escrito. Eu não tenho revelação própria. Se tu quer me chamar de falso, que me chame de falso. Mas eu até tento me chamar de falso, porque o que eu estou fazendo é repetir o que está escrito. A perseguição que eu tenho é uma perseguição estúpida, sem base. Porque o que faço é repetir o que está escrito aí. Então, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Chegaram. Isso está bem claro. Romanos capítulo 7, verso 8 ao 11, o que diz? Diz: mas o pecado tomando ocasião, por quê? E o mandamento, por quem foi dado? Por Moisés. O pecado tomando ocasião pelo mandamento produziu em mim toda a cobiça. Porque sem a lei, o pecado está morto. E eu sem a lei vivia em um tempo, mas vindo o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E achei que o mesmo mandamento que era para a vida, a mim me resultou para a morte. Porque o pecado tomando ocasião por Moisés, pela lei, pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. A lei é para matar-te. Por isso tu não podes servir a Deus por meio dos mandamentos,
pois vai te matar. O que faz um adventista guardando o sábado hoje em dia? Imagine, os judeus guardando a lei. Os judeus cristãos messiânicos guardando a lei. São loucos com a lei, não toquem Moisés, pois está morto e enganados. Porque Moisés trouxe a lei para matar-te, para enganar-te. O pecado engana. Me enganou e me matou. Por isso é que tens que recobrar teu deusado, através das instruções do apóstolo Paulo. Tua Bíblia, tua verdadeira Bíblia, são 14 livros. A tua vida, o pão da vida, está em 14 livros escritos de Romanos, Roma, a Hebreus, ao livro aos Hebreus. É aí onde você se alimenta. Os demais livros da Bíblia são jornal de ontem, história que passou, que tu vais ler para inteirar-te, para que tenhas aí, para que impactes do que havia acontecido. Mas tua vida está recobrando tua identidade de Deus através das instruções do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 3, verso 13, que diz? Que diz o verso 13? Cristo nos redimiu da maldição da lei. Mas, pastor, se Paulo estava de dizer que a lei é santa, a lei é santa. Mas como te entregaram ao pecado, o que é santo é morte para ti. Então, o que é morte para ti, que é a lei? Porque tu tens um corpo caído, um corpo entregue a Satanás. Tu não podes pôr-te a ler os 10 mandamentos e tratar de meter-te por aí para cumprir, porque você vai ficar frito, vai te matar. São bons, mas tu és mau. São boníssimos, mas tu és mau. Portanto, tens que te meter por outra via, pela via graça, não pela rua lei. Tens que ir por outra avenida. Na via lei tem que ir e pagar pedágio. Na via graça vai mais rápido, não tem nenhum impedimento no caminho, não tem que pagar pedágio, é grátis. É uma via expressa, chega rápido. Feito por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que é pregado em um madeiro. Aí mataram a Cristo no madeiro. Ai, apóstolo, mas eu gosto tanto da cruz. Você vê cruz aqui neste... Eu não quero saber de cruzes, porque a cruz é uma maldição. Isso Roma te vendeu. Se tu queres recobrar tua verdadeira identidade, joga fora todas as cruzes da tua casa. Não tem que carregar cruzes, isso é um engano que o povo recebeu. Por isso não recobram sua identidade. Eu me lembro na Semana Santa, e eu amo essa cruz, onde morreu meu Jesus, para salvar o mais vil pecador. Hoje eu sempre amarei essa cruz. Sai fora, eu não. Assim que antes os evangélicos, em vez de dizer eu amo a Jesus que morreu em uma cruz, veja, mas então eles amam a cruz. E aí, hinos inteiros dedicados à cruz. Mas no ministério Crescendo em Graça não se pode se dar ao luxo de usar cruzes. Quem usa a cruz? Madonna usa uma cruz. Tem gente que vive no diabolo, que não recobraram sua identidade. Você não tem que estar usando cruz em lado nenhum. Tem uns que põem aqui, outros a metem na carteira como símbolo de boa sorte, outros se a metem aqui. Eu estava tremendo quando o Osmar estava cantando, porque esse rapaz aí, como que se chama?
Totti, Ivan Rodrigues vai bater. Se danificou a bola. E os boxeadores, quando vão lá para... Olha aqui. Perdeu. O mundo está enganado. Venderam para o mundo gato por lebre. E tu fazes com a mesma coisa? Não, tu tens que mudar para receber a revelação do vosso entendimento. Como vai seguir com a virgenzinha, com a cruzinha? Não vai te ajudar. E Maria? Imagine Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Olhai por nós, sem pecado concebida. Foi Cristo e veio com um corpo de pecado. Maria veio um desastre. Maria teve que encontrar salvação no santo ser que ela mesma pariu. Teve que salvar-se. Mas o mundo está turbado, não conhece. A ignorância até este dia é incrível. 2000 anos passaram e há ignorância. E estamos no terceiro dia de Deus. Em Oséias diz: te dará vida ao terceiro dia. Em 2 dias, como é que diz Oséias? Creio que é Oséias, vamos buscar, eu tinha por aqui. Oséias está numa... Isso está nas Escrituras. Eu tenho aqui, Oséias capítulo 6, verso 2. Oséias, esse é o profeta menor. Vamos ver o verso 1, veja que ele ainda está, porque foi ele que iluminou este enredo, veja. Diz: vinde, voltemos ao Senhor, porque ele arrebatou e nos curará, feriu e nos atará, nos dará vida depois de 2 dias, e no terceiro dia nos ressuscitará. Não, mas está falando de Jesus, e por que diz nós? Não, é Jesus que em 2 dias morreu e no terceiro ressuscitou. Mas não diz Jesus, é nós todos. Quer dizer que passaram 2000 anos e no terceiro dia que vem, isso é o que falta, a ressurreição, os corpos transformados. Isso é o que falta. Estamos no terceiro dia de Deus. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Passaram 2000 anos, 2 dias. Nos deu vida em 2 dias. No terceiro dia, nos ressuscitará. Isso vai ser uma glória tremenda, corpos transformados. Não tem que lutar mais com sanduíche. João capítulo 10, 1 ao 6. João: de certo os digo, aquele que não entra pela porta no redil das ovelhas, senão que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta, o pastor das ovelhas, é ele. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. E as suas ovelhas chama por nome, e as saca. E quando sacou para fora todas as suas próprias, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas ao estranho não seguirão, senão fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta alegoria Jesus lhes disse, mas eles não entenderam que era o que ele lhes dizia. Veja, a nossa mensagem é bem clara, ouça isso: ou tu és um filho do diabo, ou tu és um filho de Deus. Se tu não aceitas a mensagem que eu te apresento, há muita probabilidade que tu seja um filho de perdição. Há familiares teus que rechaçam isso. Não. Pois pode ser que dure 1 ano, 3, 4,
Mas se seguem ouvindo e constantemente não entendem, ou se estiveram aqui por um tempo e ouviram e entenderam e foram embora, isto é perigoso, mau sinal, sintoma de câncer. Se você não gosta desta mensagem da graça, recobrar tua identidade de Deus, há muita probabilidade que estamos falando com filhos de perdição. Lembre-se que Deus no princípio fez uma criação, igualzinho que a segunda criação. Fez uma criação e não gostou dela. Não, esses são filhos de perdição. Depois fez outra, segunda fileira de abençoados, e gostou. Ambos ele gostou, mas disse: nesses aqui não ponha espírito de salvação. Esta fileira aqui, quando morrer, termina aqui. Agora esses aqui morrem e são meus. Reinarão comigo para sempre. E isso é o que diz a Bíblia, que Eva teve a Caim. Sempre o mal primeiro, não? O mal, depois o bem. A lei, a graça. Diabo, Deus. Velho pacto, novo pacto. Primeiro o mal, depois o bom. Segundo, nasceu Caim e depois nasceu Abel. São duas sementes. E do céu veio uma voz e disse: Eva, eu vou pôr inimizade entre estes teus dois filhos. Meus dois filhos, tu vais pôr inimizade? Sim, porque há ventres de uma mãe que parem diferentes filhos. Há ventres que tem de uma mãe, mas que tremendo, esse meu filho é pior do que Caim. Digo, não recebas isto, receba que todos os teus filhos, mas eu vou te dizer uma coisa: uma mãe chamada Eva, que teve dois filhos, e um era, veja se era diabo esse Caim, que Abel não fez nada, que Abel fazia era que apresentava oferta, em Caim dava ciúme, dava inveja, e aí dava medo com esses irmãos invejosos aí, porque se continuam nesse estilo, digo, estou te dizendo que ponha ciúme em ninguém, não, cuidado, que você pode se equivocar. Mas às vezes quando persiste a coisa, eu penso, bom, aí eu não me meto, pai, aí é teu, mas há pessoas que são invejosas, mas e continuam no mal e não dói, não são humildes, não têm humildade para aceitar seu erro. Ah, que pena me dá, apóstolo. Não tenha nenhuma pena, você tem que ter gozo que você entende. Não ames mais do que Deus. O que é? Que você tem tanto amor que amas mais do que Deus? E se Deus diz, esse não vai, quem é você? Isso é importante, que você pense como Deus pensa. Não gostou disso que eu estou te dizendo? Possivelmente tu não és ovelha. Aquele que não gosta disso é que tem probabilidade de lobo, que tem que buscar as unhas para ver. Quando você vê um aí, deixa eu ver as mãos, que não vai ter aí uns, sabe, que as unhas dão aquele gancho assim, sabe? Romanos 9, terminamos. Romanos 9. Eu te digo, esses pastores, esses padres, olha, e ouve, não querem. Os que viram o filme aí, esse aí, como essas pessoas persistem em fazer dano, e ele guardando silêncio. É assim que diz a história bíblica. Cristo guardava silêncio. Mas diga, quem dizes que tu és? Era preocupante se você perguntar a alguém, mas você diz tudo de ti? O que te disseram de mim? Bom, dizem que tu és, e tu o que crês? Olha, é preocupante. E essa gente, não, crucificam. Tem que ter um véu incrível para fazer dano a uma pessoa e não sentir.
Verso 14. Que pois diremos? Que há injustiça em Deus? 9,14. Romanos 9,14. Que pois diremos? Que há injustiça em Deus? De maneira nenhuma, pois a Moisés diz: terei misericórdia daquele que eu tiver misericórdia, e me compadecerei daquele que eu me compadecer. Assim que não depende do que quer, nem do que corre, senão de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Veja que coisa, Faraó. Um vaso de ira. Você sabe, tudo Deus tem debaixo do seu controle. Verso 19. Mas me dirás: por que pois em culpa? Porque quem me resistiu à sua vontade? Mas antes, ó homem, mulher, quem és tu para que alterques com Deus? Dirá o vaso de barro ao que o formou: por que me fizestes assim? Ou não tem poder o oleiro sobre o barro para fazer da mesma massa, ventre de Eva, da mesma massa, um vaso para a honra, Abel, e outro para a desonra, Caim? E que, se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os vasos, as pessoas de ira, a criação que ele criou, vasos de ira preparados para a destruição. Por mais que tu trates, pode levá-lo à igreja, pode pintar as unhas ao porquinho, que segue sendo porco, por mais que você seja um vaso de ira, imagine. Esses são os perigosos que se metem, diretor de escola, se metem diretor de trabalho social da igreja das crianças, diretor de bom escape. Gente má, estão para destruir, se vestem de santos. Nem tudo que brilha é ouro, você sabe disso. E para fazer notória as riquezas de sua glória, verso 23, as mostrou para com os vasos de misericórdia que ele preparou antes da fundação do mundo, de antemão para a glória, aos quais também chamou, isto é, a nós, não somente dentre os judeus, senão dentre os gentios. Tem muitos para vir. Vamos, acaso muito poucos vão chegar, mas vão chegar o momento onde os judeus vão acudir. Você vai no ministério Crescendo em Graça e vê em Israel, e milhares de judeus aí aceitando essa palavra. Estamos praticando, atravessando idiomas pouco a pouco, mas isto é Deus quem faz. Deus, eu trato, eu não durmo, porque Deus é quem faz, eu vou dormir. Não, eu passo aí buscando dinheiro para a rádio, veja isso, que é aquilo, que é aqui para lá, esse para cá, que faça a palavra. Não estimes tua vida. Há vidas que morrem e não se diz nada delas, que digam algo de ti quando você morrer. Esse homem, essa mulher sacrificou-se para que a palavra chegasse. Que se diga algo de ti bom, algo firme. Pensa nesta palavra, enamora-te desta palavra, aprenda, leia, escute, deixe que ela te tome e te possua, para que leves a outro a recobrar sua identidade de Deus. Eu tenho te levado a recobrar tua identidade, e tu levastes a outro, e tu passas a outro esta informação e o tornas feliz. Isso é o que faz feliz, saber que com uma só oferta Ele te fez perfeito para sempre, que perdoou todos os teus pecados há 2000 anos atrás, tirou a lei do meio, e para isso vivemos. Todo o dinheiro, todos os propósitos, o projeto é projeto que a palavra corra. Veja lá, projeto que a palavra corra. Disso tu tens que te namorar.
Disso tu tem que abster-se. Olha, eu poderia ter comprado isso, mas não comprei, mas a palavra correu. Um programa de rádio que eu cooperei. E chegou a palavra. Tens que te enamorar disto. Tem que agarrar bem o sentido disto. Não pegue isso leve. Porque se tu pegares isso de qualquer maneira, o anjo vai pegar de qualquer maneira contigo. E se assim me trata, pois assim eu trato. Com a vara que medes vão te medir. Enamora-te disto. Dê tempo a isto. Fala disto. Que assim também o anjo vai ver teu interesse. A palavra, que a palavra corra. Porque se a palavra corre, Cristo corre, a mensagem corre e destapamos os véus. Destapamos todos os deuses que estão por aí, cheios de terra, comendo pó, que estão assim, que não sabem nem quem são. Esse é o projeto, esse é o nosso trabalho. Isso é que nós passamos o nosso tempo. Nisso é o que eu penso todo dia. Pela manhã, à noite, sonho com isso. Sempre estou buscando, para eu ter aqui o texto, eu tenho que estar aí. Que diz aqui? Hello. Espírito sempre me leva aí. Porque esta é a mensagem que está escrita. Quando te acusam, onde é que está escrito? Não, porque me disseram que o ministério crescendo em graça. Está escrito? Não, mas é que diz. Está escrito? Não, porque me disseram. Está escrito? Busque evidências. Busque evidências. Se não está escrito, não comas conto. Não, porque assim apareceu por aí. Está escrito? Não, é que viram essa estátua chorar. Está escrito? Que estátua que chorou? Nenhuma? Na Bíblia não tem estátua chorona. Agora todas as estátuas estão chorando por aí. Isso é bobagem, isso é de gesso, isso é pintado. Só um bobo que passou por aí, botou uns olhinhos e ficou assim, caiu água, umedeceu a umidade do dia e pronto. Aí já estão aí todos a tocar e a beijar essa porcaria, essa estupidez. Depois querem que Deus os abençoe. Bom, abençoados, para suas casas.